Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com você e hoje com a nossa lição número 10, que é justamente o tema Restauração Nacional e Espiritual de Israel. E aí então, antes da gente começar, te peço que você deixa aí a sua curtida, né? Comenta, compartilha esse conteúdo, porque realmente é uma bênção, né, poder aprender mais, como diz lá no livro de Oséias, né, que a gente possa prosseguir, né, conhecendo ao Senhor, né, crescer no Senhor, aprender mais do Senhor, prosseguir, né, dar essa ideia de algo que não para, né, por mais que a gente tenha essa ideia de mas eu já vi esse tema, eu já conheço esse livro, sempre tudo com Deus é novo. Você pode assistir aqui no canal, aqui no canal não, aqui no YouTube, né? Várias classes com o mesmo tema e você vai ver, né? Tudo bem, nós temos uma lição, né? Temos uma revista para nos guiar, mas cada professor vai dar, né, a sua versão, a sua visão, né? E você sempre vai aprender com um, com o outro, né? Se a gente pudesse, a gente estava aí sempre, a vida toda, aprendendo com esses professores, não é verdade? E claro, a gente também na nossa vida, porque o Senhor também nos ensina. E é muito possível que enquanto você assiste uma lição, você pensa, olha, tem também essa ideia, tem também essa outra versão. Olha, eu aprendi isso, entende? Que é aquilo que você não ouviu aqui dentro dessas lições que você, no caso, tem aprendido, né, durante aí a sua vida. Para você ver como Deus se renova a cada dia. Isso é maravilhoso, não é verdade? Bom, pessoal, mas falado tudo isso, nós vamos já aí a nosso texto áureo, a nossa verdade prática, tá? E como eu falei na semana passada, nós não vamos ler o texto todo. Isso você vai dar uma pausa, né, nessa lição, ler, porque durante o desenvolvimento da lição, a gente vai fazendo os devidos comentários, ok? Meu beijo a você que está sempre aqui deixando um comentário, que assiste, aqueles que não deixam comentário, mas deixam a curtida, minha gratidão a você, tá bom? E aí vamos seguir. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião irá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Verdade prática, a chamada divina, a restauração, tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. A nossa leitura bíblica está num texto muito conhecido de Ezequiel, que é o capítulo 37. E aí você vai ler do 1 ao 14. Nossa palavra-chave, restauração. E em falar em restauração, esse capítulo, né, ele vai justamente relatar de uma forma metafórica a restauração de Israel. Não só uma restauração nacional, mas também a espiritual. Então é isso que esse capítulo vai nos, né, trazer. E muitos pregadores, muitas vezes, fala nessa ideia da restauração, mas com essa visão da possibilidade, do impossível de Deus, que é justamente aquilo que se vê, né? Um vale de ossos secos. E muitas vezes, como está a nossa vida? Em alguma área, às vezes até em todas as áreas, né? A gente olha e a gente sabe e sofre. Às vezes não somente na nossa vida, mas em uma situação específica, a qual nos magoa e machuca muito. E a gente vê ossos secos, ou seja, essa ideia simbólica, metafórica, tipo, será que há uma possibilidade? Será que é possível esses ossos secos voltarem a viver, né, a reviver? Né? Então, às vezes a gente passa por essa situação, mas o que a gente vê aqui nesse capítulo é que com Deus tudo é possível. Sim, os ossos secos, se é da vontade de Deus, se é plano de Deus, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então não fique com dúvida, né? O que a gente tem que fazer é orar, confiar, pedir a Deus que essa situação, se depende de mim, ela precisa ser mudada, né? Se depende do outro, né, é orar a Deus para que o Espírito Santo toque nesse coração, toque nessa vida, e que esses ossos secos que você hoje vê, seja totalmente, completamente mudado para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Bom, aí a gente começa com o nosso tema e o nosso subtema, sobre o significado do vale de ossos secos.
E os nossos subtópicos seriam os ossos secos, o significado deles e as promessas de Deus. Aqui é a questão dos ossos secos. O profeta Ezequiel, ele não fala exatamente, né, como isso aconteceu, mas em algumas passagens bíblicas, que nós veremos agora, ele fala justamente, né, a visão dele, né, a forma como tudo isso aconteceu. E aí a gente vê, Ezequiel 1 diz: e aconteceu no 30º ano do 4º mês, do 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Ainda no verso 8, capítulo 8, 3 diz: e estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E ainda em 11:24, depois o Espírito me levantou e me levou à Caldeia, para os do cativeiro em visão, pelo Espírito de Deus, e subiu de sobre mim a visão que eu tinha tido. Então aqui é a maneira como ele relata em algumas passagens, justamente como Deus fez com que ele visse o que ele viu a respeito do povo, né, de Deus, do povo israelita. Então, justamente os ossos secos é uma visão metafórica, né, como eu já falei, que demonstra o plano que Deus tem para esse povo Israel, de novamente uni-los em um, né? Não apenas Israel e Judá, mas o povo, né? Então, esse é o plano de Deus, é uma visão escatológica, né? Cada lugar, né, na terra, no mundo, todos ali congregados, justamente, né, congregados, e a explicação de Deus vem justamente no verso 14, que a gente vê que é quando Deus diz: olha, esses ossos, essa visão que você está tendo, que eu estou colocando para você, é justamente essa junção, né? Aqui, olha, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. A palavra profética esclarece que estes ossos são toda a casa de Israel. E em todo o Novo Testamento, a maneira mais clara e evidente que você vai encontrar dessa profecia é justamente em Ezequiel, nesse trecho, né? E aí a gente vai ver aqui também, em Ezequiel 15:17, que diz, olha, e outra vez veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na sua mão. E ainda Deus, ele coloca, né, dos versos que seguem, 18-21, ele diz, né, porque claro, o povo vai querer saber, né, e quando eles perguntarem, era o que Deus dizia a Ezequiel, então você vai dizer que eu os ajuntarei, eu os retirarei, né, dos gentios, e eu os formarei. E a gente vê no verso 21 aqui, olha, diz-lhe, pois assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e o levarei à sua terra. Veja que o mesmo Deus, né, que fere é o mesmo Deus que cura. O mesmo Deus que permite a ferida é o mesmo Deus que sara. Né? E a gente sabe que o povo de Israel, desde sempre, né, digamos assim, é um povo muito machucado, muito ferido. Por causa de quê? Por causa da sua desobediência. Mas o mesmo Deus que tem um amor tão profundo, um amor tão grande, gracioso, faz com que a sua graça superabunde, né, na vida de cada um que busca, que confia, que se arrepende. E isso a gente não pode nunca duvidar e nem esquecer.
Então veja que as promessas de Deus são reais. E aí a gente vê no terceiro tópico, né? Por quê? Porque justamente Deus já conhecendo o seu povo, né? Conhecendo como o homem é uma maravilha saber que, como já foi dito aqui em outras lições anteriores, Deus, ele sempre nos avisa. Deus, ele não chega de surpresa, né? Deus, ele está constantemente falando, abordando, mostrando, né? Às vezes a gente, às vezes pode, né, estar num trabalho, por exemplo, né? E aí, às vezes, né, age de uma maneira equivocada, de uma maneira que não deveria agir. E aí recebe uma carta de demissão. E por que eu fui demitido, fui demitida? E você não sabe por quê, né? Você recebeu aí na verdade, uma penalidade que não era para ser recebida. Às vezes porque, bom, você estava fazendo e ninguém estava dizendo nada. Ou então, simplesmente chegou uma coisa assim de surpresa, porque você também não tinha um conhecimento. Enfim, algo passou. Né? Mas o que aconteceu nesse sentido aí dessa penalidade é que, bem, a pessoa responsável podia chegar para você e dizer, olha, você está fazendo isso errado, faça correto, olha, não faça assim, faça assado, né? Digamos assim. E é justamente o que acontece muitas vezes, hein? Muita gente é despedida e não sabe por quê. Muita gente, inclusive, está numa relação que não há a comunicação e que se houvesse, né, as coisas poderiam estar melhor. E eu digo não só entre homem e mulher, né? Mas às vezes entre amigos, na família. Ou seja, o que eu quero dizer é que Deus não é assim. E muita gente diz, mas eu não vejo Deus. Mas Deus, não consigo enxergar Deus. Mas Deus está aí. E Deus, ele nos mostra a sua presença através da sua palavra. É uma das formas, né? E ele está sempre nos mostrando, nos falando, nos ensinando. E veja aqui em Levítico o que Deus falou. Lá no capítulo 26, 33 em diante, diz, olha, e espalhar-vos-eis entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós, que a vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. E quanto aos que de vós ficarem, eu porei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir, e cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir, e não podereis resistir diante dos vossos inimigos. Que passagem, né, pessoal? Veja aí o que Deus até colocou em relação a esse temor no coração, né? E tudo por quê? E eu vejo muita gente com tanto temor, com tanto medo de coisas que não existem, que não estão aí, né? E claro, eu estou falando de pessoas que não têm o temor de Deus, que não têm o sentimento de, olha, obedecer ao Senhor. E às vezes vem uma crise forte sobre essa pessoa, porque ela simplesmente esquece de Deus, esquece das palavras, esquece das promessas. Não é verdade? E aí a gente precisa estar constantemente lembrando esse amor maravilhoso, né? Então, é justamente Deus, ele avisa, e ele está avisando hoje, através de você, através da sua vida, através das suas palavras, através da fé que você demonstra, através do seu temor a Deus. As pessoas que não temem ao Senhor veem a sua vida, e isso é um lembrete constante. E te dou um exemplo. Por exemplo, nós estamos ainda, né, na pandemia, né? Nós ainda temos uma Covid aí no ar, né? Só que o que acontece? Ninguém mais está usando as máscaras. Algumas pessoas. E é justamente isso que eu quero te mostrar. Que quando você, que não usa máscara, vê alguém com a máscara, o que acontece? Ai, ainda tem, né? Essa pessoa está com a máscara, ou seja, essa pessoa está se protegendo e eu não. Então, é isso que eu quero dizer. É uma ilustração boba, né? Mas é justamente isso. Pelo menos acontece comigo, hein? Às vezes eu estou usando a máscara, mas às vezes eu, né, me distraio, não uso e vejo alguém e eu falo, tenho que usar a máscara. Você está entendendo? Deus, ele nos mostra, nos ensina e nos
direciona através da sua vida, da minha vida, né? Ah, existe um Deus, existe uma promessa. Jesus está voltando. A gente precisa, né? Está realmente, olha, trazendo isso à tona para as pessoas não descansarem, para as pessoas não pensarem, olha, a vida é isso mesmo, nascer, viver, morrer e tranquilamente não preciso me preocupar com Jesus, com Deus, com nada. E não é assim, não é verdade? Veja aqui o que o Senhor diz lá em Jeremias, lá no capítulo 31, 17, diz: e há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus terros. Promessa. Em Ezequiel 11:17, portanto dize, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos no meio dos povos e vos recolherei das terras para onde fostes lançados e vos darei a terra de Israel. E ainda Oséias disse, vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, ele feriu e nos atará a ferida. Amém? E a nossa sinopse, a restauração de Israel é necessária porque se trata de uma promessa divina e as promessas, sabemos, elas se cumprem. E no nosso segundo tópico é sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Aí vem as diásporas de Israel e Judá, renasce Israel e a restauração nacional. E aqui eu destaquei para nós as diásporas de Israel e Judá, mesmo com o fim do cativeiro de Judá por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538 a.C., que está aí nessas passagens bíblicas, a maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Então veja que a primeira diáspora, né, o primeiro exílio, a primeira dispersão, né, se deu em 605 a.C., justamente pelo rei Nabucodonosor. E então a gente vê, né, quando ele, lá em 2 Reis, a gente lê 2 Reis 24, nos 2 primeiros versículos, diz, nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Jeoiaquim ficou 3 anos seu servo, e depois se virou e se rebelou contra ele. E o Senhor enviou contra ele as tropas. Veja, pessoal, dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon. E as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de seus servos, os profetas. Então a gente vê Deus novamente avisando, né, que foi justamente pelos profetas. E por que sucedeu isso? Aí se você seguir um pouquinho mais adiante, você vai ver que a consequência de todo esse mal veio por causa do pecado de Manassés. Então veja como a situação aqui é grave, né? Às vezes a gente vai vivendo a vida como, né, só abrindo a boca e reclamando, será que Deus não está vendo isso? Olha a violência que esse está fazendo, olha o que esse está causando. Então, eu quero te dizer, Deus, ele vê. Deus, ele está enxergando, ele sabe tudo e melhor do que eu e você. Por quê? Porque nós vemos com os nossos olhos o que nós estamos enxergando aqui de momento. Mas Deus, ele não só enxerga isso, como ele enxerga dentro. E as maquinações, e os pensamentos, e os planos da mente do homem. Então, o que a gente tem que fazer, é fechar a boquinha no sentido de não ficar se queixando, mas orar, buscar, se santificar e confiar em Deus, que Deus está trabalhando e na hora certa, no momento certo, e inclusive muito do que a gente vive hoje, né, dos sofrimentos, porque veja, Israel está aqui, né, vivendo uma vida, eles acham, né, eles sabem que tem um Deus, mas eles estão vivendo constantemente no pecado, como fez Manassés. E aí, porque são muitas pessoas envolvidas, né? Então, o que acontece? Vem uma situação difícil, vem um aperto, a gente sabe do que está falando, né? Como é que está a situação política no nosso país, né? Na nossa região? O que está acontecendo quando você sai do macro e vai para o micro? O que está acontecendo aqui ou ali a determinadas situações de pessoas que estão em vida de pecado? Às vezes a gente não enxerga, está pecando e a situação está apertando e você não sabe. E você, quanto mais a coisa aperta e mais se queixa e mais reclama. Não é assim? Não estou dizendo de pessoas que vivem situações difíceis, como por exemplo Jó.
né? Jó, ele não pecava, não pecou. Ele, claro, pecou normalmente, né? A gente sabe que ele é um homem pecador, mas eu digo que ele era um homem que aos olhos de Deus era agradável, né? Deus, ele se agradava da vida de Jó. Veio a situação difícil sobre Jó e Jó ali não se queixava. E Jó ali, né? Tanto que a esposa, a mulher de Jó disse, amaldiçoa o seu Deus e depois morre. E ele não, né? Então é isso que eu estou dizendo. Há situações e situações. Aqui a gente fala sobre pecado e suas consequências. E também o mesmo Deus que espera o arrependimento, porque o desejo de Deus é agraciar, é abençoar, é mudar situações. Amém, pessoal? Uma coisa que eu quero que me chamou muito a atenção, foi algo muito forte. Às vezes a gente não consegue entender muito a mão de Deus, né? Mas quando Deus tem uma promessa na nossa vida, né? Às vezes parece que as coisas não mudam, parece que está tudo igual. Mas veja o que a palavra de Deus diz, né? O povo estava ali no cativeiro, né? Com Ciro. E aí o que foi que aconteceu? A palavra diz que o Espírito do Senhor, né? Tocou o coração de Ciro, porque foi Ciro que simplesmente disse, olha, quem quiser voltar, volte. Né? Por quê? Para que a promessa se cumprisse. Então veja como que as promessas de Deus, né, elas são verdadeiras e você pode confiar. Vamos ler aqui em 2 Crônicas 36 como as promessas de Deus são. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Ou seja, veio o mal, porque havia uma promessa, 70 anos era o tempo. E aí veja o que acontece aqui. Porém, no primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, outra vez, hein? Para que se cumprisse. O que aconteceu? Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus foi quem fez isso. Despertou, tocou no coração de Ciro, o rei da Pérsia, e o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor seu Deus, seja com ele e suba. Gente, quando eu li essa passagem, é uma passagem tão edificante, porque Deus trabalha na vida de quem Ele quer para cumprir as promessas em sua vida. Amém? Se você crê, dá a sua curtida aí agora, hein? Porque eu creio. Eu fico realmente, assim, sabe, muito tocada e cada dia mais, né, fortalecida com essa palavra, porque é assim que a gente tem que ler a palavra do Senhor. Ler uma palavra que parece antiga, mas lembrar que Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E Ele cumpre a sua palavra. Amém? Aqui a gente vai falar sobre a renascença, né? O renascimento de Israel. E aí, aqui eu destaquei, né? O retorno dos judeus, a que se refere a profecia, diz respeito à segunda diáspora, anunciada de antemão pelo Senhor Jesus lá em Lucas 21, no verso 24, que diz: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então veja que Jesus falou isso, e essa dispersão, essa, digamos assim, destruição, né, iniciou no ano 70 depois de Cristo, que foi justamente a queda de Jerusalém pela destruição dos romanos, né? Destruíram Jerusalém e, claro, né? Houve essa saída, né? E a gente sabe muito bem como tem sido, né, o caminho tão doloroso, digamos assim, desse povo, né? E a gente sabe também que o que marcou muito aí na história desse povo foi, né, o Holocausto, né? Essa destruição massiva de tantos milhões de israelitas, algo, né, realmente muito triste na história. Mas o que acontece aqui
também é que essa renascença, essa reunificação de Israel como nação soberana se iniciou, né, digamos assim, os primeiros passos em 1947 e se solidificou, se complementou, né, a partir de 14 de maio de 1948, né, quando aí sim, a partir dessa data, com o Diário Oficial, com tudo legalizado, explicitado, né, a Israel se torna nação, né, reconhecida pelas Nações Unidas. E aí a gente, né, vê a mão de Deus, a palavra de Deus se cumprindo, né? E é claro que a gente ainda continua, né, como eu já falei na lição anterior, a nossa visão, né, de profecia, de cumprimento dessa profecia, porque ainda, né, todavia ainda não, né, as promessas, as profecias ainda estão aí para se cumprir, né? E um dos focos, um país, né, é justamente a nação israelita, né? E aí, pessoal, a gente vai para o terceiro tópico, que diz, né, a restauração nacional. A fundação, que é isso que eu acabei de dizer, né? Essa fundação nacional da nação israelita que se dá em 1948. Então, essa Constituição de Israel, né, em 1948, foi justamente nessa data, né, 14 de maio, foi quando as tropas britânicas, né, se retiraram e então assumiu o ministro, né, de Israel, Ben-Gurion. Não sei se é assim que fala, mas enfim. E aí então, pessoal, Amós 9, que a gente vai ler agora, diz, né, e trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto, e plantá-lo-eis na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor, seu Deus. E aí nossa sinopse diz, Israel experimentou duas diásporas, ou seja, duas dispersões. A primeira aconteceu com os assírios e babilônios, e a segunda com os romanos. Terceiro tópico, sobre o milagre do século XX. E nós temos os três subtópicos, que é o testemunho de Deus para o mundo, o status de Jerusalém entre as nações e a restauração espiritual. E aí eu destaquei aqui, o testemunho de Deus para o mundo, Israel, é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. Diz aqui no Jeremias 30:11, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te darei por inocente. Então veja que Israel, né, por toda a história de Israel, a gente observa que Israel é testemunha, porque é justamente como, né, nós falamos, está aí, é um lembrete da presença de Deus aqui no mundo, da ação de Deus aqui no mundo. Todo o mundo, querendo ou não, tem a visão, sabe quem é Israel. Agora veja que no capítulo 37, no verso 8, diz, né, que Israel, aí no caso, como a gente já viu e estamos estudando, seria esses ossos secos que formam, né, que tem aí os nervos, o músculo, ou seja, se forma outra vez. Agora o que a gente vê no finalzinho aí do verso 8 é que ainda falta o Espírito, né? E aí a gente vai, pessoal, para o nosso próximo tópico, que é justamente os status de Jerusalém entre as nações, né? As potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre o status de Jerusalém, entre outras coisas. Ou seja, como a gente já viu, Israel agora é um estado soberano desde 48. Ou seja, Israel é como se ainda, né, continuasse assim sob mesmo sendo uma nação, só para que você entenda, né, como se ainda houvesse aí um certo domínio, uma certa pressão sobre as demais nações, né? E aí a gente vê, né, que essa diáspora, essa dispersão dos judeus, ela durou 1800 anos, ou seja, 18 séculos, é muito tempo.
né? E aí ela então se constitui essa nação soberana reconhecida como nação nas Nações Unidas, né? Mais ainda, como a gente viu agora em Lucas 21, né? Quando o Senhor diz, né? Será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem, e aí então, né, já passará a um outro nível, né, digamos assim. Israel passará a um outro nível até que se cumpra essa profecia dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo em Lucas 21, 24. E então nós vamos para nosso último tópico, que a gente lê restauração espiritual, né? Porque como a gente viu, né, tem tudo, mas ainda falta espiritual. Né? É a mesma coisa de nós vermos, né, as pessoas que nós conhecemos, estão aí, né, tá tudo perfeito, mas o que é que falta? Falta o Espírito de Deus, né, que ali é como se fosse a cereja do bolo, né, pessoal? É a transformação de tudo, é o mais importante, é o Espírito de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, não é verdade? E aí a gente via, eu coloquei aqui, né, quando o Espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. Ezequiel 37, 23 diz, e nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Né? Essa é a condição, né, sine qua non, para que uma pessoa esteja verdadeiramente aí unida com o Senhor. Né? Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amém? Agora veja que interessante, pessoal, o Salmo 122 e o verso 6, o que diz para você e para mim. Orai pela paz de Jerusalém. E que mais? Prosperarão aqueles que te amam. E aí, vamos continuar aqui, né, que diz, né, haja paz dentro de seus muros e prosperidade dentro dos seus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém, pessoal? E a gente vai então para a nossa sinopse. O renascimento de Israel como nação soberana é um dos maiores milagres do século XX. Isso é uma prova da fidelidade de Deus e da veracidade da Bíblia. Então, vamos nos fortalecer e nos santificar cada dia mais no Senhor. Amém? E a nossa conclusão. Nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 48. A visão do Vale dos Ossos Secos revela o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Então, o que é que eu quero te dizer para nós finalizarmos? Veja aqui o que diz, né? Nem mesmo as perseguições promovidas neutralizaram as promessas de Deus. O que eu quero te dizer é, se você tem promessa, se você se vê numa situação difícil, continue firme, continue dando as graças ao Senhor, obrigada, Senhor, nada de se queixar, né? Continue sabendo que Deus está contigo e nada do que fizerem contra você prosperará se Deus tem promessa na sua vida. Nada vai neutralizar as promessas do Senhor em sua vida. Confie nisso e siga firme, segurando na mão do Senhor. Amém? E, bom, pessoal, é isso. Agora vem uma sessão para os professores. E aí aqui eu, né, vamos começar, né? Porque aí você que é professor, continua aqui um pouquinho mais comigo, porque aí eu vou deixar para você alguma dinâmica, tá? E também o que você deve fazer aí em sua classe. O primeiro que você, como sugestão que eu te dou aqui, é você buscar algumas perguntas a respeito do conhecimento que a sua turma tem. Agora, você pode tanto jogar na turma, né? Algumas perguntas que previamente você já elaborou na sua lição, para que você tente conduzir a sua lição conforme o conhecimento da sua turma, tá? E aí, então,
diante dessas respostas, claro, aquele que sabe, né, e responde bem corretamente, claro, os outros, né, já vão ali colher essas informações também, ser abençoados. Da mesma forma, você consegue saber se esse conhecimento desse aluno é correto ou não, ou como você vai poder ajustar isso. Então é muito importante, professor, que você esteja bem preparado para fazer esse tipo de introdução, digamos assim, tá? Você também pode fazer, né, dessa maneira como eu falei, mas também pode elaborar essas perguntinhas e colocar dentro de balões e pedir, né, para que cada um que sinta no coração, voluntários, né, levantem e peguem um desses balões, estourem e leia essa pergunta e tente responder. Você também pode colocar perguntas, algumas debaixo das cadeiras, né, assim, dentro na sua classe, algumas apenas, e esse aluno vai ver debaixo da sua cadeira, ou como foi na sua sala, né? Uma coisa, né, assim, eles não fazem nem ideia. Fica mais criativo, mais interessante. Você pode fazer isso. Você também pode, né, em algum dado momento na sua sala, depois que você já falou, já no final todo da lição, dê um espaço, dê um tempo, ou você sentiu quando falamos aqui das promessas de Deus e do cumprimento dessa promessa, você pode pedir, né, para que alguma pessoa aí na sala, se tem algum testemunho breve de alguma promessa do Senhor que ele viu se cumprindo em sua vida, ou que, no caso, né, ele ainda espera esse cumprimento, tá? Então você pode fazer isso. Algo muito fácil, muito simples, né? Mas que vai movimentar aí a sua classe. E também, pessoal, ao final, orar justamente, né, por Israel, né, pela paz em Jerusalém, e também para o cumprimento, né, das promessas do Senhor no mundo, nas vidas das pessoas que nós estamos orando, para que Deus realmente, como esses ossos secos, possa trazer vida, né? Porque pode ter o corpo, né? Mas ainda falta o Espírito de Deus. Então é um momento também da gente orar por essas pessoas. Amém? Bom, pessoal, é isso. Não esquece de deixar sua curtida, comenta se você gostou dessa lição, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.